Olá, eu sou Léo Gazola, proprietário da Mob Overlander, uma empresa que já há alguns anos atua no segmento de organização overland, mais especificamente preparando veículos para viagens em que a jornada se torna mais importante que o próprio destino. Hoje aqui a gente vai tratar de um tema dentro da nossa iniciativa chamado Overland Pro, que é o nosso método, a maneira da gente pensar em como se organizam os nossos veículos para viagens, tá? Nós vamos tratar de um tema específico aí sobre veículos, tá? Possibilidades, alternativas, características de veículos de mercado que podem servir ao nosso propósito de viajar. Então, bora lá para a nossa sala de aula, porque é dentro de casa, com um cafezinho, pensando com tranquilidade que a gente planeja viagens. Sejam bem-vindos então à nossa aula aqui, bate-papo, ou o que preferir chamar para esse conteúdo que a gente vai apresentar agora dentro do Overland Pro, focado na escolha do veículo ou simplesmente informações de veículo, espaço nesses veículos. A gente vai passar agora aqui para uma primeira parte, vocês entenderem, na verdade, o que é esse método, Overland Pro, ou, na final, por que é um, e também aprofundar no primeiro item dele, que é veículo, conforme eu havia citado. Sugiro, então, que você coloque aí em tela cheia esse vídeo para acompanhar melhor aí o nosso mapa mental. Primeiramente, o Overland Pro parte da premissa de primeiro você conhecer o espaço que você tem ali para trabalhar, para depois falar em equipamentos, falar em tipo, inclusive, de compartimentos que esses equipamentos vão estar. Essa premissa, né, ela vai se traduzir, portanto, nesses passos aqui. Conhecer o seu próprio veículo ou conhecer veículos que você pretende adquirir um deles aí para começar a viajar. Então, caçamba aqui é um exemplo clássico, né? Muita largura, pouca altura, quando a gente está usando uma capota de lona. E na sequência, você conhecer compartimentos que você pode usar. Essa parte aqui muita gente ignora, porque o tamanho de caixas, a forma de acessar essas caixas, não só caixas, bolsas de forma geral, vai determinar quais equipamentos você pode utilizar dentro do veículo, afinal eles têm que caber nesses compartimentos. Na sequência, a gente conhece, portanto, a variedade de equipamentos, e esse é o objetivo que a gente vai falar, inclusive, no final. E, por fim, você escolhe, faz o casamento, espaço, compartimentos escolhidos, ou caixas ou bolsas, e finalmente os equipamentos, né? Geladeiras, vamos falar de Power Station e outros aí, os próprios galões aqui de água que eu adoro utilizar por conta da facilidade. E nesse final, então, do processo, você então está com o seu equipamento, seu setup, que é um termo que a gente usa muito, definido e otimizado para começar a viajar, tá? De onde saiu essa ideia aí, Léo? Como é que essa coisa começou? Bem, não pretendo aqui te contar nenhum tipo de historinha. Eu vou te falar um problema que eu tive em 2017, quando a gente, enfim, quis fazer uma viagem mais longa e que a autonomia era um fator muito importante. Inclusive porque minha esposa prefere preparar a comida no caminho por restrições alimentares. E não só na questão da alimentação, a gente queria também poder ter liberdade para pernoitar onde fosse necessário e, portanto, autonomia de pernoite, autonomia de alimentação durante uma viagem de 25 dias cruzando o deserto do Atacama, tá? Os preceitos, então, que eu obtive a partir da solução desse problema, né? É importante intimidade com a máquina, gente, com o carro, tá? O mínimo de conhecimento sempre é saudável. Peso é muito importante e, inclusive, eu tive problemas durante essa viagem por elevado peso no porta-malas. Versatilidade do veículo perante os terrenos que ele vai percorrer
e finalmente a gente chega na autonomia, né? Percorrendo esses degraus, a autonomia necessária para lá. Então foi assim, até 2017 a minha experiência é uma escola, era a escola do 4x4 e do trekking, como muitos de vocês, mas que é uma escola excelente. O trekking aí dá noções aí de peso, a importância de peso, andar com pouco peso, navegação. No caso, a escola 4x4, né? A gente aprende essa parceria com a máquina, com a nossa principal ferramenta, que é o veículo, e também saber utilizar perante a maioria dos terrenos, portanto, aquele princípio ali que eu havia citado da versatilidade. Bom, com essa escola a gente partiu então, já tinha feito várias viagens, mas uma viagem internacional com esse prazo, uma viagem com características overland, foi nesse momento, lá no Atacama, em que são feitas inclusive travessias, tá? O percurso, inclusive, pela reserva Eduardo Avarô até o Salar de Uyuni é praticamente uma travessia de vários dias, vamos assim dizer, e sem acesso a tantos recursos, ou pelo menos não tão facilmente disponíveis. E nesse momento a gente mais uma vez foi reforçando o sentido da autonomia. Bom, essa viagem acabou, deixou saudades e a gente partiu para uma outra um pouco mais ousada, na Namíbia, durante o período que a gente foi morar na África do Sul. E aí o meu interesse, inclusive, por estar pegando mais conceitos do overland, cresceu até o momento que eu tive a oportunidade de conhecer a Lucabe, lá em Cape Town, na África do Sul, onde muitos equipamentos overland são fabricados. E aí a cereja do bolo em 2020, então a gente teve a coragem de abrir uma empresa especializada em organização para estrada, organização para viagens, tá? Preparação overland, vamos assim dizer, que o interior do veículo é muito importante, tão importante quanto a parte externa, que normalmente a preparação 4x4 é que foca. Então, bom, vamos lá, o Overland Pro é baseado especialmente no espaço útil do veículo, tá? Pode ser porta-mala, pode ser aquele espaço atrás do banco do motorista, onde for possível a gente pensar em como usar o carro melhor numa viagem, tá? E falando aí de espaço e principalmente veículo, que é o tema aqui do nosso conteúdo de hoje, eu separei aqui categorias principais de veículos que podem sim ser utilizados no overland, tá? O clássico, que são as picapes, utilitários, o campervan, tá? Esse aqui é o meu campervan, inclusive, e o reboque. O campervan e o reboque a gente não vai abordar com profundidade no Overland Pro, mas podem sim ser utilizados, tá? O foco aqui vão ser os utilitários e as picapes. Eu tenho uma Ford Ranger, inclusive, preparada, mas que também serve no meu dia a dia, e isso é importante também falar para você. A ideia aqui não é você estar enfiando um monte de pedaço de madeira dentro do seu carro e aquilo ali depois para tirar, para você levar seu filho na escola, não é legal, você vai passar 2 dias desmontando. Não, a ideia aqui é ter uma uniformidade aí. Quando você está fazendo um overland, ok, aquilo foi preparado para overland. Quando você está no dia a dia, lá dentro está uniforme para o dia a dia, mas a transição ser uma transição fácil, tá? E aí a gente vai propor aí ideias para isso acontecer de maneira simples, maneira prática, o que você vai eventualmente retirar ou colocar dentro do carro. A gente não vai falar, mas aprofundar. Falar a gente sim vai falar. E para ilustrar essa coisa do dia a dia ou do uso overland, a minha van ela é usada para carga, tá? Isso aqui a gente fazendo uma exposição na Expo Motorhome 2023, chegando com a van cheia, quanto para o fim do overland, tá? Então aqui meus amigos do Sala Jeep aí preparando um café dentro do campervan lá na Patagônia, numa estrutura aí que foi montada para isso e que a gente consegue aí tirar e colocar do carro em poucos minutos. Então vamos lá para as
picapes, que assim, eu acho incríveis por conta da versatilidade que esses veículos têm para essa questão do dia a dia mais viagem, tá? Bom, eu separei aqui uma questão que é muito legal você quando está adquirindo uma picape. Se você vai usar ela original com a capota de lona ou com uma capota de fibra. Muita gente acha que a picape é isso aqui pura e simplesmente. Não. Capota de fibra dá várias possibilidades. Tá? Então a gente optando ali por uma capota de lona, vamos ter vantagens e desvantagens. Eu acho a principal, vamos começar aqui pela desvantagem, tá? Altura. No momento que você quer usar uma picape no overland com a capota de lona, isso aqui vai restringir muitos equipamentos que você vai colocar, tamanhos de geladeira. Infelizmente, a maioria dos modelos de geladeira, quanto maior a litragem, mais altas elas são, tá? No Brasil a gente tem essa limitação. E é uma limitação que eu trabalho dia a dia com as pessoas aqui na Mob Overlander. Infelizmente eu tenho que dar a real. Eu falo, cara, com capota de lona você não vai poder passar de tantos litros, utilizando ou não um equipamento desse para tirar a geladeira de dentro do veículo, que são os slides. Mas temos vantagens, claro. O baixo custo disso aqui, você sai da concessionária já com esse acessório, né? E esteticamente, vamos falar que a picape fica mais esportiva, ela é como ela é, né? Desvantagem citei, portanto, a altura, e vou citar algumas aqui secundárias, tá? Isolamento térmico, isso aqui passa de 55 graus muito facilmente. Isso é ruim para alimentos. Sua geladeira automotiva vai trabalhar muito enforcada, como se diz, muito no limite. Poeira, não tem jeito, vai entrar e aí você vai ter que usar bolsões aí para suas malas, sua bagagem e até suas caixas, talvez, com equipamento overland. E segurança, né? É muito fácil chegar, dependendo se o carro fica na rua, você cortar a lona ali, etc, e levar as coisas que estão lá dentro. Contrapartida, capota de fibra. A gente tem a vantagem, né, de vedação, questão da poeira que eu falei anteriormente, e duas aqui que não são secundárias, tá? Elas simulam porta-malas. É como se você tivesse um grande utilitário ao estar utilizando uma capota de fibra. Você ganha verticalidade. E a versatilidade que isso vai te dar. Então, aqui os americanos gostam muito de utilizar, eles chamam de canopies, nas capotas de fibra, para lá, monta a sua cama, monta o seu ambiente ali, aconchegante ali para dormir. Não é a realidade das cabines duplas, mas que obviamente nelas dá para fazer muita coisa. Desvantagens: maior custo que uma capota de fibra vai ter, o uso vamos falar assim, em serviços com grandes cargas, né? Que é o uso rural. Botei até brincando uma carga transversal, isso aqui é proibido, mas você vê que sem a capota de fibra você não tem limite para carga. Então apoia ali em cima do Santo Antônio um dormente, um poste, né? Utilizada numa cerca. E o peso que uma capota de fibra geralmente tem é maior que a capota de lona, e isso tem que ser considerado no desempenho da sua picape, tá? Passa facilmente dos 150 kg uma capota hoje no mercado. A maioria são de fibra e elas são pesadas. A gente começou a ter capotas aí metálicas, mas ainda não é uma realidade no mercado brasileiro, vamos assim dizer, em larga escala, tá? Portanto, eu concluo aqui a parte das picapes com uma reflexão sobre o que está acontecendo hoje no mercado e que você pode levar para a sua escolha. A gente está tendo agora o que se chama de picapes intermediárias, que é Toro, Orochi, e elas têm uma questão que elas resolvem aquele problema lá da capota de lona que eu estava explicando, a questão da altura. Essas picapes passam aí facilmente dos 50, chegando a quase 60 centímetros de altura livre, tá? Uma Toro aí a gente vai quase a 58, e isso para viajar
é muito legal, dá uma troca por profundidade, que esses carros não tem tanto, de 1,50 m, eles caem aí para 1,30 m, que vale a pena essa troca. Então, normalmente, a gente fica limitado nos 50 centímetros, esse limite ele reflete numa geladeira que normalmente dificilmente vai passar de 40 litros. E numa Toro, por exemplo, você pode utilizar, às vezes, uma de 50, tá? 55 por conta dessa altura livre. Em contrapartida, a picape média oferece muita largura. Então, para aqueles sistemas de gavetas, etc., que você vê por aí, e parte deles, inclusive, a Mobil Overlander fabrica, parte desses conceitos, você tem uma liberdade maior de usar configurações, tá? Então, deixando bem claro aí, talvez essa reflexão você não tenha feito ainda, mas há vantagens, tá? Que eu acho até maiores na altura, obviamente, uma largura que não pode ser tão menor assim, que a largura média da boca de uma picape média, que é em torno de 120 centímetros, tá? Interno é 150, mas a boca é 120. Essas medidas as fábricas não divulgam tanto, e elas é que importam para a gente. Pouco importa aqui litragem, pessoal. A gente está interessado largura livre, profundidade livre, altura livre. É isso que importa na hora que a gente está preparando o carro para o Overland, tá? Eu gosto aqui de atacar esse ponto de uma maneira em que a gente pensa eles de maneira diferente. Os utilitários, normalmente, a indústria traz eles para a gente com as vantagens do conforto, ou se ele tem um motor mais potente ou não, piloto automático, vantagens ali eletrônicas, né? Mas a gente está interessado aqui em espaço livre, é isso que a gente vai discutir agora, tá? Eu separo os utilitários normalmente em 3 categorias. Então, se você vai escolher, eles vão entrar provavelmente numa dessas 3 categorias, tá? Os porta-malas curtos, até 60 centímetros livres. Esse é um porta-mala de um Gran Vitara, tá? O Gran Vitara 3 ou GV3, o Suzuki Gran Vitara. Ele tem até mais de 60 centímetros de profundidade, mas livre, vai dar uns 60 e poucos aí por conta da inclinação do banco, e ele é um porta-mala levemente afundado. Você tem um degrauzinho ali logo na boca deles, e isso você tem que estar consciente desses detalhes na hora que você está comprando um carro que você vai realmente utilizar ao máximo as capacidades dele de viagem, deslocamento, viagens overland. Os médios aí, eu normalmente cito o Duster como o principal expoente, né? E o longo, esse é um porta-malas de uma Pajero Full, que também é um carro muito bom de trabalhar, com capacidades interessantes, é delas que nós vamos falar agora. Capacidades, portanto, numa TR4, tá? Um porta-malas aí curto, tá? Não passa dos 60 livros, fica ali nos 58. Então, muitos equipamentos geralmente precisam de 60, então você tem que ter consciência que tem que ser equipamentos um pouco mais baixos para aproveitar esses 60 centímetros. Os pontos de ancoragem da TR4 não são dos mais robustos, então muito cuidado na hora de estar tirando os ganchinhos ali e colocando alguma coisa aproveitando a furação existente, e a gente vai falar disso no Overland Pro, tá? Que eu vou detalhar mais à frente. E a gente pode chegar, mesmo assim, em configurações muito interessantes, né? Aqui essa está com os bancos abaixados, mas é possível sim ter algo como isso aqui no seu porta-malas da TR4. Caixas, por exemplo, a caixa de feira, a típica caixa, ela cabe, né, na transversal, porque ela é uma caixa um pouquinho menor de 60 centímetros, por exemplo. E uma geladeira dessa aqui, uma resfriar, está ilustrada aqui, caberia também num equipamento nesse porta-malas. Tá bem justinho, mas cabe. Então é um carro aí que está no gosto de muita gente, e vamos falar o ponto de partida de porta-malas para viagens, tá? É o mais dos carros, assim, é o ponto de partida, mas do que a gente vai ver daqui para frente sem tirar os bancos é o mais sofrível, mas que dá para começar.
O Renegade, ele tem um porta-malas, eu considero, com uma largura complicada, tá? Da gente fazer muita coisa aqui, da gente aproveitar bem. Ela é em torno aí de uns 95 centímetros, um pouquinho mais, mas não chega lá num metro que a TR4 teria, mas ele é um pouquinho mais profundo, então dá para utilizar ele mais longo, e aí você utilizar caixas, por exemplo, de 30 e poucos centímetros de largura, uma atrás da outra, tá? O Renegade dá essa possibilidade. Pontos de ancoragem do Renegade. Complexa a questão aqui também, porque eles não são no fundo, eles são aqui logo na beirada, tá? Isso traz algumas dificuldades também para a gente ancorar coisas, e inclusive elas vão ficar ancoradas na sua frente, tá? Então você vai ter que tirar a ancoragem da sua frente ali para eventualmente retirar caixas, etc. Não é aquela ancoragem lateral que a gente vê nos outros veículos. E o fundo é um fundo falso, então cria outra dificuldade também para você, lá as traseiras também está ancorando equipamento, tá? E você vai ter que utilizar provavelmente outros pontos ali. Ele tem pontos laterais, como o fundo é falso, são ancoragens laterais para você travar. As laterais são boas de utilizar, não atrapalham tanto quanto essas dianteiras, tá? E aí ilustramos aqui um Renegade, que foi um dos primeiros que a gente ajudou a preparar, em que foi colocado cama e etc. nesse carro, quando a gente ainda trabalhava com projetos customizados, tá? Mas fez muito sucesso, esse projeto já tem uns 4 anos, foi bem legal. Lembrando, pessoal, a ideia aqui não é estar falando de veículos para você estar utilizando esses equipamentos, por exemplo, que lá fora eu dou como referência a Gus Gear e aqui no Brasil a Mobil Overlander. Mas é o uso geral, tá? O uso de caixas, inclusive no Overland Pro, a gente vai falar de diversidades de caixas aí que podem ser utilizadas na configuração, na montagem aí do seu veículo, tá? Na nossa mentoria. Cara, o Troller, ele tem uma questão que ele é muito desnivelado aqui o piso, tá? Excelente máquina, né? Preferida aí, a máquina brasileira pro 4x4. E na hora do uso Overland, com os bancos é complicado, então normalmente se retiram os bancos. É um piso bem irregular, tá? Com bons pontos de ancoragem, mas bem irregular. Mas para tudo tem solução. Então, normalmente a gente dá soluções aí de bases, tá? A gente tem na Mobil Overlander e clientes também que têm a sua própria base, a gente também dá consultoria em como amarrar nela, como utilizar ela da melhor maneira para viajar de maneira segura, para você chegar, vamos assim dizer, num estado da arte que seria algo como isso aqui, tá? Um frame camper. Então agora falar do Jimny. O Jimny, ele também é uma situação parecida com a do Troller. Então, qual que é a dor aí de todo dono do Jimny? Cara, o porta-malas é pequeno. Sim, então vamos rebater banco ou vamos retirar banco para você fazer aquela viagem mais longa com mais eficiência. Então, está aqui bem um Jimny ilustrado, um Jimny que estava na Expo Motorhome 2023, lá no nosso stand, e que recebeu esses equipamentos, inclusive a mesa de tampa, que também ajuda muito a organizar esse carro, tá? O Jimny, assim, vocação para cidade muito boa, o carro curto, esperto, mas para viajar a gente tem que abrir mão aí do porta-malas e rebater banco para ter aquela viagem com mais autonomia, tá? E pontos de ancoragem lá atrás também não vão ter, então, mas dá para a gente passar a ter, utilizando ali alguns furos existentes no carro, que no momento não estão no gancho, estão com ganchos originais, mas que é possível sim travar sistemas e cargas lá. E finalmente eu ilustro aqui o Gran Vitara 3, o porta-malas que eu falei lá, né, que é o limite ali do que eu considero entre um porta-malas curto e um médio, né? E a gente pode chegar em situações como essa aqui, mesmo ele curto, com banco montado,
ter algo bem organizado dessa maneira, ou, repito, né, utilizando caixas, normalmente caixas de 60 por 40 vão dar certo, tá? O Grão-Vitale, inclusive, tem praticamente 1 metro livre lá atrás. Você pode utilizar uma caixa de 60 por 40 ela em largura, né, e uma outra em transversal tranquilamente, tá? Coisa, por exemplo, que no Renegade você não daria. Você teria que usar duas de 40 por 60, ambas no sentido longitudinal, tá? Com a largura, somando ali duas larguras ali 80 centímetros. Bom, concluo aqui. Óbvio, tem outras opções também de porta-malas aí próximo dos 60 centímetros, mas esses são casos que já tratei diretamente, ajudando, pensando na melhor solução e também construindo soluções, tá? Não significa que você não possa utilizar outros veículos, mas aqui eu não estou para falar de coisas que eu ouvi, que eu simplesmente são opiniões, são veículos que eu já trabalhei. Então, eu citei o Duster, né? Entre os porta-malas médios, é um carro que está ganhando também mais adeptos para uso overland. O Duster tem uma situação interessante que ele tem uma boa largura também, que casa com a largura também que você tem no carro inteiro. Então, projetos aí de cama, etc., podem dar certo. E é um carro assim, extremamente versátil no uso e no porta-malas. Um porta-malas que passa até dos 70 centímetros de profundidade. E acho bem legal de trabalhar. Pontos de ancoragem originais bem fortes, tá? Metálicos. Diferente, por exemplo, da linha das Pajero, que são ancoragens de plástico, mas que a furação é forte, a gente substitui para ancoragem metálica, tá? X-Terra também eu coloco aqui como porta-malas no limite do médio para o longo, tá? A gente usa sistemas no máximo com 75 centímetros de profundidade nesse carro. A gente tem outras 3 opções aqui, que com elas, acredito que a gente explora muita coisa, tá? A Pajero Full é um carro muito interessante para se trabalhar e para viajar por conta. Claro, todo o conforto que ela tem, mas ela tem uma ótima largura, tá? Acima de 1 metro, inclusive, aqui atrás. A gente pode aproveitar, às vezes, 1,2 m. As furações de ancoragem são bem resistentes. A gente tira os ganchos plásticos, coloca ganchos metálicos para ali travar caixas, travar volumes ou travar um sistema como esse aqui, que a gente também fez por uma Pajero Full que viajou conosco para a Patagônia, Carretera Austral, no último janeiro desse ano. A gente tem aqui também a SW4, é um porta-malas que eu gosto também, apesar dele ter um degrauzinho aqui logo na entrada, a largura útil desse porta-malas também é menor do que da Full, tá? É menos profundo, na verdade a profundidade é muito semelhante, tá? A gente chega na Full aí, dependendo da altura do sistema, entre 80 e 85 centímetros, e na SW4 até 80 mais ou menos, tá? Numa altura, gente, colocando uma altura aí de 40 a 45 centímetros. Você baixando os volumes que você está usando ali, você consegue utilizar mais a profundidade total. Já preparamos alguma SW4 aqui e também já simplesmente a gente já fez aí consultorias também para melhor aproveitamento delas, tá? Não precisa, pessoal, tá? Assim, fazer projetos mirabolantes para estar aproveitando bem esses carros. A intenção é conhecer os seus volumes, conhecer o espaço que os seus equipamentos e os compartimentos, que o mais clássico caixa, usam nesses espaços. Bom, eu vou concluir com a Dakar, que é onde a gente tem mais profundidade, acima de 1 metro. É absurdo o que esse carro consegue ter ali em termos de profundidade. Inclusive, é o carro que a gente pensou em conjunto com a Overlander Brasil para ter um sistema como esse aqui no carro deles, tá? Que eles precisam do banco, não foi retirado do banco,
e pensamos em conjunto a melhor maneira de aproveitar e chegamos aqui nessa configuração, tá? Ficou ótima. E tem amigos também que utilizam, mesmo sem um frame camper ou esse tipo de produto, porque também gostam dessa profundidade e com caixas ali de, vamos falar, de 40, 50 centímetros, eles colocam duas e você fica com 4 no total ali dentro, na parte baixa do porta-malas, ou seja, fica muito tranquilo para você organizar suas coisas e tem espaço de sobra. E agora a gente vai falar da nossa mentoria Overland Pro, que é o motivo de tudo isso. Vocês viram conteúdo sobre veículos, é um conteúdo que faz parte da mentoria, mas falta também a gente falar de muito mais coisas, entre eles equipamentos de energia que vão no seu veículo, equipamentos de alimentação, fogão, 1 ou 2 bocas, e os equipamentos de pernoite, barraca de teto, dormir dentro do carro, esses vários dilemas que a gente tem no momento da preparação do veículo para a viagem. Esses conteúdos vão ser abordados em 4 encontros individuais que eu terei contigo no Zoom, tá? Esses encontros se prestam para conteúdo e até mesmo servem de consultoria para o que você já está fazendo ou já deu os primeiros passos aí, tá? Você pode trazer compras que você está com intenção de fazer, valores e etc, que a gente vai discutir ao final do dia, na verdade um bom tempo desse dia de encontro no Zoom sobre essas aquisições. Nesses mesmos dias a gente também faz um tira dúvidas, ou seja, além dessa consultoria após o conteúdo, você pode trazer dúvidas do conteúdo que vem mais adiante ou de um outro lá atrás e que pareceu uma coisa ali que você está em dúvida do que decidir, do que fazer, tá? Isso é normal. E claro, a gente oferece também, junto com a mentoria, um kit, tá? Produtos físicos. Então, você vai levar aqui a nossa caneca esmaltada, tá? A gente usa itens esmaltados, você já deve ter visto no nosso perfil, são os nossos itens preferidos até para Overland, metálicos, resistentes, mais rústicos, né? A nossa camisa aqui, estonada, tá? Essa aqui que eu tô, inclusive, você pergunta, pô, Léo, mas essa é sua beca aí de sempre? Isso aqui é quando tá frio, gente, ou então a gente está em exposições. Por exemplo, eu citei a Expo Motorhome, que a gente já há alguns anos já se apresenta por lá, e outras exposições eu vou assim, mas normalmente é essa camisa que vocês viram aqui estonada e que alguns outros dos nossos amigos já têm também, super confortável e tem a ver com o nosso hobby. E finalmente um par de cintas. São as cintas que normalmente eu recomendo, tá? Para amarração de carga, porque elas forçam menos os seus pontos de ancoragem. Então não recomendo as cintas catraca, muito comumente usadas. Bom, uma caçamba e etc, para amarrar carga pesada, ok, mas para carga leve, isso aqui é o certo, tá? Amarrar geladeiras, inclusive, várias das que a gente conhece aqui tem alças, inclusive, para travar elas. Então, pessoal, esses encontros já podem começar contigo já na semana que vem, tá? A gente está disposto com vários horários aí disponíveis. E olha, era a oportunidade que eu queria quando eu comecei a viajar, quando eu estava montando aquela tracker lá para Atacama e patinei demais, tá? Justamente para não se jogar dinheiro fora em produtos que a gente não vai usar, tá? Coisas que vão ficar encalhadas, que você vai doar aquilo e que não vai dar certo. É interessante, óbvio, aprender na prática, mas melhor ainda aprender com quem na prática tá trazendo esse conhecimento, tá? Aguardo vocês. Vocês podem fechar aqui essas formas de pagamento que tem aqui na página ou no Pix diretamente conosco no nosso direct, tá? O valor da mentoria é de R$ 897 por tudo isso que você está vendo aqui, todo esse pacote. Eu acho que não dá aí, dá 5% do que você eventualmente vai estar gastando em média para fazer uma viagem com real autonomia, tá? Então é um belo de um atalho para você cair na estrada. Te aguardo, vamos nessa!